Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater sobre a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Convido o senhor servidor André Patrício para secretariar os trabalhos desta noite. Obrigada, André. Agradeço a presença do senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município, que já faz parte aqui da nossa mesa. Obrigada, Bruno. Estão presentes ainda nesta audiência a Adriana Schultais, representando o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, o senhor Luciano Camandoni. Obrigada, Adriana, pela presença. Elaine de Oliveira, da Secretaria de Finanças. Obrigada, Elaine, pela presença. Alexandro Cruz da Silva, também da Secretaria de Finanças. Muito obrigada pela presença. Luciane Gasparini, da Secretaria de Finanças, também. Obrigada pela presença. Cláudio Ferreira Lima, Karine Simões e Daniela Andrade, os três também da Secretaria de Finanças. Muito obrigada, viu, Bruno, pela representatividade e representação aqui, com toda a equipe de finanças a postos, para esclarecer todas as dúvidas que venham a surgir durante a nossa audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças, da qual eu presido, os seguintes vereadores: Fábio Chirian, como relator, Batista Comunidade como membro, Ralph Silva como membro e Luiz Carlos Soares de Oliveira como membro. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, nos canais digitais 7 da NET, 3 Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube e nas nossas redes sociais. Obrigada, André. Eu solicito também ao secretário que faça a leitura do ofício número 14 de 2022 e também dos ofícios de ausências. Ofício Comissões 14 de 2022. Osasco, 11 de maio de 2022, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 31 de maio de 2022, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para o serviço de coordenação de audiência, recepção, som, multimídia, imprensa, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite via e-mail a todos os vereadores, para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Eu passo a ler agora os ofícios dos senhores vereadores que justificaram a ausência nesta audiência pública. Ofício 74, gabinete do vereador Michel Figueiredo, ao senhor presidente da Câmara, vereador Ribamar Silva. Prezado presidente, recebemos e agradecemos o vosso convite referente à audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2022, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal na data de hoje. Impossibilidade de comparecer por motivo de compromissos anteriormente agendados, desejamos expressivo sucesso. Cordialmente, Michel Figueiredo, vereador. Passo a ler agora o ofício do vereador Rogério Santos. A sessão de comissões aos cuidados da Comissão de Economia e Finanças. Assunto: audiência pública. Excelentíssima senhora presidente, recebi o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao primeiro quadrimestre de 2022, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.
No entanto, não poderei comparecer devido a compromisso assumido anteriormente. Aproveito para saudar a todos os participantes desta audiência pública. Atenciosamente, Rogério Santos, vereador. Passo a ler agora o ofício da vereadora Ana Paula Rossi. Assunto: justificativa de ausência na audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente Ribamar Antônio da Silva, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2022, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não poderei estar presente devido a compromissos anteriormente assumidos. Respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Senhora presidente, estes eram os ofícios a serem lidos para essa audiência. Peço a todos que queiram fazer perguntas que se inscrevam com o nosso secretário. E gostaria de informar a todos os participantes, munícipes, que poderão formular suas perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública por videoconferência na página da TV Câmara no Facebook. Convido agora o senhor Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna ou a mesa à sua inteira disposição. Obrigada. Fiquei confortável aqui do seu lado, vereador. Vou falar daqui mesmo da mesa. Minha mensagem é bem curtinha, na verdade. Vou aproveitar, compartilhar esse espaço que a gente tem para nossa brava e valorosa equipe fazer a apresentação, né, representado pela Karine, pela Dani, Daniela, diretora das dívidas públicas, e a Karine, a subsecretária do Tesouro Municipal. Está aqui também a Elaine, o Alex e a Luciane, que são da nossa equipe, da Secretaria de Finanças, mas eu não posso vir aqui sem me sentir representante de um time que é incansável para levar adiante e conseguir operacionalizar os processos dessa cidade. Em geral, né, as áreas financeiras são as áreas que são mais prestigiadas, né, nas empresas, nos lugares. Lá na prefeitura é a área que mais trabalha, isso eu posso garantir. A gente não tem tempo ruim, né? Não tem final de semana, não tem feriado, não tem dia de chuva, dia de sol. A gente está sempre lá para conseguir garantir que as coisas aconteçam. E hoje, poder apresentar um resultado desse trabalho que vem sendo feito sob a liderança do prefeito e em parceria com todas as outras secretarias, sem dúvida alguma. A Adriana está aqui representando o Luciano, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, mas todas as áreas têm a sua parcela de responsabilidade e de crédito, né, nisso que a gente está apresentando aqui hoje. Mas eu preciso reforçar, né, eu e a Regiane, que temos o privilégio, né, Regiane Trevelato, que é a nossa secretária adjunta, que lideramos essa equipe, mas quem faz mesmo todo o trabalho são eles. Eu tenho que agradecer. Posso quebrar o protocolo, pedir uma salva de palmas para a nossa equipe de finanças, representando todos os servidores da prefeitura. Um momento em que é difícil ser servidor público, né? A gente passou por uma pandemia, está passando ainda por uma pandemia, na qual foi muito exigido dos servidores, especialmente, claro, das áreas da saúde, da assistência social, de segurança, que estiveram no front, mas a gente não parou um segundo, um minuto, um dia sequer, não pôde trabalhar de casa muitas vezes, porque as coisas precisavam acontecer. Então, eu fico feliz da gente estar fazendo essa audiência presencial, né, com a nossa equipe aqui presente, o vereador Josias, que vai se integrar ao nosso time aqui. Seja bem-vindo, vereador Josias, na nossa audiência pública. É um prazer, né, para a gente poder compartilhar esse resultado que é inestimável, né? A gente tem resultados expressivos, né, inéditos, né, do ponto de vista da história de Osasco em relação às metas fiscais, os resultados fiscais que a gente vai apresentar. Isso se dá basicamente em relação a dois ativos importantes que a gente tem, e aí alguns alertas que eu preciso fazer, porque eu aprendi numa reunião com outros secretários de finanças do Brasil, e para mim é uma dificuldade, né? Porque eu sou um otimista por natureza. Mas o secretário de finanças tem que ser o mais pessimista de todos o tempo todo, porque é quem coloca o freio
E eu, às vezes, não sou o que põe no freio, minha equipe sabe como é difícil, né, me parar de vez em quando, mas eu preciso fazer alguns alertas a respeito desses números que eles tendem a gente achar que a situação é mais alvissareira do que ela se apresenta de fato, né? Mas esse resultado se dá a duas coisas muito importantes. Primeiro, o momento do desenvolvimento que a gente está, né? E aí, assim, não dá para não acreditar as apostas que a gente fez no passado, né? Eu tenho certeza absoluta que o investimento em infraestrutura, o investimento em políticas sociais e o investimento em tecnologia, em modernização da nossa gestão administrativa, promovidas pelo prefeito Rogério Lins e pelos seus antecessores também, há de se destacar, foram que colocaram a gente na trilha do desenvolvimento que a gente está hoje, né? E é por isso que Osasco é a coqueluche dessas grandes empresas de tecnologia, né? E que não é coqueluche que fala, né? Agora eu usei a palavra errada, eu acho que coqueluche é uma doença, não é? Tem uma expressão que parece coqueluche, enfim. A menina dos olhos dessas grandes empresas de tecnologia, que são as grandes empresas do mundo hoje, né, que estão vindo para cá, desenvolvendo seus negócios aqui, gerando empregos, gerando renda, né, e não só os empregos que elas geram em si só, mas toda a cadeia produtiva que é periférica dessas grandes empresas, né, onde essas pessoas consomem, onde elas moram, onde elas se alimentam, né, e gastam, né, o seu salário também aqui na nossa cidade. Então, o desenvolvimento é um caminho arriscado, porque ele vai colocando novos desafios para a gente de não ficar refém do crescimento puramente econômico, mas sim promover desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando as diferenças e tentando minimizar as diferenças sociais. Esse acho que o primeiro grande ativo que a gente tem que nos coloca nesses resultados. O segundo é a responsabilidade. Por quê? Não adianta nada a gente sair gastando essas receitas aleatoriamente, porque elas não são necessariamente sustentáveis no longo prazo, né? Esse crescimento que a gente vem experimentando, em alguns casos de mais de 30%, né, ou quase 30% interanualmente, né, entre alguns meses de 2021 contra 2022, e a gente vem crescendo já há alguns anos em algumas receitas a essa taxa, que é muito acima do que o PIB brasileiro, para vocês terem uma ideia, deve crescer esse ano 0,8%. Né? Uma situação de alerta ainda para a gente tentar avaliar o que vem por aí. Mas, graças a Deus, é o nosso esforço, né, um esforço coletivo, a gente tem experimentado um crescimento que tem sido sustentado a partir desse desenvolvimento, e a responsabilidade de acertar no gasto, né, para que ela catalise mais desenvolvimento, né, para que promova mais desenvolvimento. Agora, então, eu tenho que reforçar que, apesar do prefeito Rogério ser um grande empreendedor de políticas públicas, de políticas sociais, e aposta que a sua equipe possa desenvolver cada vez mais projetos que façam a transformação social que Osasco ainda precisa, ele ainda é muito responsável, coerente e pé no chão, né? Então, a gente tem esses dois grandes ativos que fazem os resultados que a gente está hoje. Isso é a respeito do que a gente está fazendo, né? Agora tem a situação econômica como um todo, né? Assim como a gente está experimentando no supermercado, nas lojas, no consumo, a inflação está deteriorando o poder de compra das pessoas. Assim como a pressão inflacionária promove um incremento da nossa receita que a gente não consegue perceber, né? A inflação do período que a gente tem, de 2 dígitos, né, como a gente já não tinha há muito tempo, aumenta artificialmente a sensação de que a gente está arrecadando mais. Mas, por outro lado, as despesas crescem também no ritmo da inflação, e às vezes muito acima da inflação, determinados dos índices oficiais de inflação, obviamente, né? E aí a gente precisa ter equilíbrio em relação a isso, né? A gente acabou de passar pelo 22º aniversário. A vereadora Elza era criança quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada no ano 2000, mas a gente acabou de passar pelo aniversário, dia 4 de maio, a LRF fez 22 anos,
E a gente precisa repensar um pouco mais, né, sobre o papel que especialmente o Estado e a União têm depositado contra, né, a responsabilidade fiscal, e muitas das vezes, enquanto os municípios são dos entes federativos os que mais sofrem em relação a essa pressão, né? A gente tem os tribunais de contas, os órgãos de controle vigilantes, e com razão vigilantes, a respeito dessas contas públicas. E aí a gente precisa dar as respostas, e eu acho que o país está passou por uma crise sanitária, passando por uma crise social e econômica, e passando por uma crise política, sim, né? A vereadora Elza topou, né, passar para o lado de lá, né, dos civis para os políticos, e fazer a diferença, e tem feito um trabalho impecável na sua vereança. E a gente está carente de os políticos ajudarem a gente a pôr o país no rumo certo. Então, a pressão para que o governo municipal exerça essa liderança, não só em Osasco, mas em todas as cidades do Brasil, são mais de 5.500 cidades, é muito contundente. E a gente precisa responder com tributação justa, cada vez mais justa, né? A nossa ideia não é arrecadar mais a qualquer custo, mas sim de promover justiça tributária, para que a capacidade contributiva de cada cidadão, de cada contribuinte, seja respeitada e a gente possa privilegiar, né, as pessoas que mais precisam com os serviços de políticas públicas que elas merecem, estão sedentas por isso. Então, eu vou passar a palavra para a nossa equipe, né? A Karine e a Daniela vão compartilhar essa apresentação, e aí depois eu acho que é importante a gente bater um papo, né? Tirar as dúvidas dos vereadores presentes, né? Do público que está em casa, que deve mandar suas perguntas pelo chat aí do Facebook, da TV Câmara, para que a gente possa discutir, debater e, de fato, democratizar o orçamento público, né? É sempre um desafio que a gente tem. Falar de orçamento público é falar da vida das pessoas, né? Falar do quanto elas estão pagando de impostos e o que está sendo feito com esses impostos. E a gente precisa, cada vez mais, levar para as escolas, levar para as comunidades, levar essa discussão para onde as pessoas estão. Né? Aqui é a Casa do Povo, né? Eu fico muito honrado de estar aqui sempre, né? Representando o nosso governo, representando a secretaria, mas a gente precisa estar presente com essa discussão orçamentária, essa discussão do que são as políticas públicas também nos territórios. Então, faço uma provocação, um convite, já aceitando de pronto, a gente ir para a rua para conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo também. Acho que é muito importante. E aí, se for o caso, a gente está com a nossa equipe plenamente disponível para fazer essa discussão, esse debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente segue discutindo logo mais. Obrigado. Que bom, Bruno. Muito obrigada pelas suas palavras. Acho que administrar o dinheiro público é uma responsabilidade, como o Bruno disse, mas é também um desafio imenso, mas que a Prefeitura de Osasco, através do prefeito Rogério Lins e através de toda a sua equipe de finanças, tem demonstrado muita maestria no controle da aplicação desse recurso, desse dinheiro. E a Câmara ela sempre acompanha muito de perto esse orçamento público através dos seus vereadores. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Mas a gente precisa também, como o Bruno disse aqui, que a população participe. Nós, vereadores, quando vamos às ruas, lá é o nosso ambiente de trabalho, a gente só vem para cá, para essa casa, para concretizar aquilo que a população traz de demanda para nós. Nós ouvimos muito algumas frases prontas de que aonde está sendo, né, investido o nosso dinheiro, eu pago o seu salário, né, e outras frases, às vezes um tanto até fortes, né, enfim. E aí a gente faz uma audiência pública de prestação de contas, que nada mais é do que prestar contas com a sociedade do dinheiro que eles dizem que são deles, e são, de fato, todo esse investimento é da população, mas a população precisa se interessar em saber aonde o seu dinheiro está sendo aplicado. Eu gosto de usar um exemplo muito simples, porque eu gosto muito da maneira com que o Bruno vem e toda a equipe, aqui a Karine, a Daniela, especificamente hoje, mas toda a equipe de finanças, apresenta aqui de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito pedagógica, né?
Isso é importante, porque a gente sabe que toda vez que fala de conta, de matemática, de orçamento público, é uma coisa bastante complexa e que a população, de fato, por não fazer parte desse universo, tem um pouco de dificuldade de entender. E eu gosto muito da maneira dinâmica e didática com que vocês apresentam aqui todas as prestações de contas nas nossas audiências públicas. Então, como o Bruno disse, a gente aproveita esse espaço para fazer um apelo para que a sociedade participe. Um governo ele é transparente, sim, está cumprindo o papel dele, mas ele precisa também do apoio popular para que a gente avance, inclusive, no investimento desse recurso em outras políticas públicas que, de repente, não foram colocadas em pauta ainda pelos representantes, que somos nós, vereadores. Então, é muito importante a participação da população, viu, Bruno? Bem falado aqui. Bom, e vamos ao que interessa. Gostaria de convidar a Karine e a Daniela, que farão a apresentação se dividindo aqui simultaneamente. Fiquem à vontade. Nós temos a tribuna, ou também, se quiserem fazer parte da mesa e também compartilhar aqui os microfones, estão à inteira disposição de vocês. Obrigada. Boa noite a todos, né? A mesa aqui, na presença da Elza, do Bruno, do André, e toda a equipe técnica aqui da Secretaria de Finanças, né? E os demais que estão aqui conosco. E o público também que nos assiste, né? Através da TV Câmara e das redes sociais. Então, depois de 2 anos, a equipe volta, né? A participar aqui, né? Presencialmente. E nós, da Secretaria de Finanças, Elza, nós gostamos muito de vir mostrar os números, porque é parte da nossa vida, é parte do nosso trabalho. Nós somos funcionários de carreira, mas temos também os comissionados, que trabalham muito bem com a gente também. A gente tem o caso até que eu vou falar aqui do Alex, que ele entrou com a gente como estagiário, e depois ele passou a fazer parte do nosso grupo comissionado, veste a camisa, e faltam 36 nomes para ele ser chamado no concurso de oficial administrativo. Então, é um prazer trabalhar com alguém como ele, que chegou como estagiário lá com a gente. E não é enchendo a bola dos funcionários, não. A gente gosta do que faz. Como o Bruno disse, é um prazer também receber o Bruno com esse mesmo ânimo. E a gente ama os números, mas a gente se preocupa também com as políticas públicas. Mas a gente sabe que o nosso papel é um pouco chato, porque quando a gente vem aqui, a gente vem cumprir um regramento de muita austeridade, que foi o cenário, né, que impactou essa lei no início do ano 2000, que era o endividamento dos municípios. Então, a lei, naquele momento, era necessário você frear. Então, ele veio trazer esses limites, que era, principalmente, a gente fala do limite de receita e despesa, mas que compõem os resultados primário, o resultado nominal, que era o grande foco, que era conter o endividamento, que era pagar o custeio da máquina e honrar os seus compromissos, a sua dívida, né? E hoje, 22 anos depois, a gente ainda continua respeitando essa austeridade. O Bruno sempre defende que a gente tinha que mudar algumas políticas, principalmente porque um orçamento mais social. Mas o regramento ainda nos exige manter esse patamar assim de austeridade. E isso é o que a gente faz lá diariamente. Então, a gente compra muita briga lá, porque a gente não está diretamente com a população. A gente entende que o legislativo, os demais secretários, o próprio Bruno, que é muito inteirado em todas as áreas, trabalha em conjunto com todas as secretarias, ele está conhecendo diretamente o anseio popular, o que precisa. E nós estamos ali para dar aquela controlada. Isso dá, isso não dá. Mas, em conjunto, eu acho que a gente vem conseguindo. E cada política pública aplicada que é trazida por vocês nos alegra muito também. Então, hoje a gente vem num cenário, a gente considera otimista ainda, é lógico que a gente tem que manter os alertas, a gente não tira o pé do freio nunca em finanças. E aí, agora eu vou apresentar um pouco desses números. É claro que tem coisas a serem comemoradas, mas a gente tem que estar sempre em alerta, né? Vamos à apresentação.
Aqui é o contexto, né, que, a partir de 88, já tinha uma preocupação para trazer a população para dentro do orçamento, dentro do serviço público como um todo. Então, a própria Constituição que instituiu, né, a audiência pública como um instrumento de participação popular. Eu sempre gosto de trazer, porque, às vezes, a gente vem falar de alguns temas e a população, eu entendo que essas linguagens não é do nosso cotidiano, é o que o Bruno falou. A gente deveria pensar em algumas políticas também, desde a infância, para que tivesse mais familiaridade com o orçamento público. Então, a audiência pública ela vem desde a Constituição, da Constituição Federal de 88, para ter mais a participação popular. E qual o motivo da realização dessa audiência? Como eu falei, a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, ela trouxe a austeridade, o controle de gastos e também a gestão da transparência. Então, a gente está atendendo o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e, principalmente, para dar a visibilidade, né, dessa gestão fiscal. Então, a gente vem, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi instituída lá no ano 2000, ela criou, dentro dessa lei, um anexo de metas, que seria o coração dessa lei. Então, ali, ele controlando a meta de receita de despesa, ele controlaria, principalmente, a dívida pública, através do resultado primário e do resultado nominal. Instituindo também os limites para gasto de pessoal. E aí não era só limitar esses gastos, dar a transparência também. Então, isso que a gente está fazendo aqui é vir acompanhar. Então, as metas elas são previstas anualmente para receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida, e elas são estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que a gente vem demonstrar? Que os valores de receitas e despesas constantes na Lei do Orçamento são compatíveis com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que os valores das despesas autorizadas na lei orçamentária eles poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Quais os objetivos do governo em estabelecer essas metas? Garantir as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentada, direcionando esforços para a preservação do equilíbrio fiscal dos estados e municípios. Então, o equilíbrio é o que veio prezar também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Manter a dívida em níveis aceitáveis e dar confiança à sociedade de que o governo garantirá as condições necessárias à estabilidade econômica, né, ao custeio da máquina e também ao controle da dívida pública. Então, essas são as metas: receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Aqui a gente traz o conceito. A receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, efetivados através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos e títulos. As receitas públicas elas estão previstas na Lei 4.320 de 1964, que a gente fala que é a lei que rege a contabilidade pública. Então, lá no seu artigo 11, ela diz que a receita se classifica em receitas correntes e receitas de capital. Então, a receita corrente ela é oriunda da arrecadação de tributos, os próprios e de transferências, as contribuições sociais, serviços, cobrança da dívida ativa e outras. As principais receitas correntes são as receitas tributárias, que são os impostos e taxas, e as transferências correntes, que é a cota parte do ICMS, do PVA e FPM. As receitas de capital são aquelas provenientes da venda de bens e direitos, da realização das operações de crédito, né, que seriam, como a gente chama de empréstimos, e de convênios destinados à realização de despesas de capital. As principais receitas de capital são as operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. No quadro que eu vou mostrar a seguir das receitas, um quadro mais detalhado, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre as receitas de capital, e é até um apelo.
Então, aqui no nosso orçamento, definido no anexo de metas para o exercício de 2022, a gente definiu uma arrecadação de 3.862.706.594. Essa é a receita consolidada da administração direta e indireta. Então, aqui são os dados da Prefeitura, do IPMO e da FITO. A STN determina que ele seja consolidado, o orçamento. Nesse cenário, a gente arrecadou, do que previu, 35%. Então, a gente arrecadou 36% de receitas correntes, que são as principais, que são os impostos, os serviços. Quando a gente fala aqui em receita de capital, praticamente a gente só arrecadou as operações de crédito. E o apelo fica pelo seguinte: a gente tem que buscar mais recursos de transferências do governo federal para alguns projetos. Então, hoje, os nossos investimentos são todos através da operação de crédito. É uma taxa boa que a gente tem conseguido, foi aprovado aqui a contratação desse empréstimo, mas o município ainda a gente tem que buscar mais recursos através de contratos de repasse e de convênio, mais recursos para investimento, porque a receita de capital ela só pode ser aplicada em investimento, despesa de capital e pagamento de dívida. Aqui são as receitas só da Prefeitura. Então, a gente arrecadou, do que previu, 35%. No quadro a seguir, eu acho que vai dar para acompanhar melhor. É uma meta muito boa pelo primeiro quadrimestre. A gente viu que São Paulo arrecadou bem parecido com a gente, o município de São Paulo também. Então, de todo o orçamento, 100% do orçamento, 35% a gente já arrecadou no primeiro quadrimestre, sendo grande parte disso de receitas correntes. Nesse quadrinho, a gente traz essa evolução. Primeiro, eu trago esse comparativo em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. E aqui, a gente vem num crescimento em relação ao exercício de 2021 de 10,48% na média. Se eu tirar as receitas de capital, a gente tem em torno de 16%. Tirando os 2 dígitos de inflação, a gente tem um crescimento de 6%. Então, isso é um sinal de alerta, é aquilo que o Bruno tinha trazido no início. Essas variações aqui individuais, eu acho que eu vou mostrar mais no próximo quadro, que é a evolução entre a previsão e a arrecadação. Então, a gente tem aqui, já no primeiro quadrimestre, configurado um excesso de arrecadação. Esse número anterior aqui é o comparativo em relação ao ano passado, o primeiro quadrimestre. Então, assim, tirando o que a gente considera os 2 dígitos de inflação, tirando as receitas de capital, a gente tem um crescimento de 6%, ainda assim, um crescimento considerável. O nosso ISS, né, como o carro-chefe, é importante também falar que esses 485 milhões, 70% deles, depois a Elaine pode até, acho que ela tem esse detalhamento, a subsecretária da Receita, 70% desse ISS, ele está com 5 empresas. Depois a Elaine pode falar, acho que ela tem esse número. Então, é um alerta para a gente também. Aqui é a previsão que a gente previu para o primeiro quadrimestre e o que a gente efetivamente arrecadou. Então, a gente tem um excesso de arrecadação aqui em torno de 103 milhões. A gente arrecadou 10% a mais do que a gente previu. É bom lembrar que essa previsão da LDO, ela foi aprovada para 2022, ela foi apresentada aqui em maio, era um outro cenário. E a gente costuma ser conservador nas nossas projeções, né? Por mais que era um cenário ainda incerto naquele momento. Mas, ainda assim, é um número que a gente comemora, é bom. Só que parte desse excesso, é bom informar também, porque vai falar, nossa, está sobrando recurso. Teve uma política pública muito importante para o município, e agora no mês de abril, que mudou a vida de muitas pessoas. E eu falo do nosso próprio departamento, da nossa própria subsecretaria, que eram os cargos da tabela 7 administrativa. Eu acho que todos os cargos do município foram contemplados
nesse grande projeto de aumento salarial. Ele foi assim único nos últimos anos. Eu nem sei descrever, eu estou há 11 anos, eu nunca tinha visto um aumento nesse nível, e que mexesse tanto com os níveis médios, operacionais, administrativos. Então, considerando já esse excesso, a gente já considerou parte dele para a folha. Né? E aí a gente considera uma excelente política pública também de valorização, porque estava não que as outras políticas são importantes, mas a gente tem os funcionários nas pontas, né? E essa tabela 7 ela era gigante, né? E ela atinge todo o nosso administrativo, as nossas copeiras. Eu falo da nossa secretaria, mas comparando com as outras também, os funcionários da saúde, atendente de escola. Então, assim, todas as áreas foram, e principalmente esses da tabela 7. E, assim, a gente ficou muito feliz de participar desse projeto, de ver esse excesso de arrecadação. A gente comemorou muito, não só por nós, mas assim pelos nossos amigos, e por ver que eles que fazem a massa. Nós trabalhamos muito, mas o povo operacional, o administrativo, eles que impulsionam. São mais de 5.000 pessoas, eu acho, né, Bruno? Confirmando com o Bruno aqui. São mais de 5.000 pessoas que estavam, 6.000 pessoas nessa tabela, e alguns teve uma evolução considerável. Então, parte desse excesso, a gente vai mostrar a seguir, ele foi, e a gente vai pedir já o apoio da casa, né, Bruno? Nós estamos apresentando um projeto de lei para já, porque, assim, desses 103 milhões, 25% do ensino, 15% da saúde. E o restante de recurso próprio. Então, a gente já quer apropriar na folha, porque a gente sabia que um dos nossos estudos, a folha chegaria em torno de 15 milhões mês, o aumento da folha. Né? Então, parte desse excesso, a gente já queria apropriar e já pedir ajuda. A gente tem outros projetos aqui, juntar, e pedir o apoio. Tem também uma parte da Câmara, que também teve o seu aumento aqui de pessoal, eu acho que dos serviços, que é o Vale Alimentação. Então, a contadora daqui já passou para a gente uma planilha, e parte desse projeto também tem valores para a Câmara Municipal. E a gente está atendendo algumas prioridades também de outras áreas. E, basicamente, da educação e da saúde, que são as maiores folhas, é onde vai ser aplicado a parte delas, no excesso. Então, a gente já está pedindo esse apoio aqui também da casa. Mas, assim, são números também, é o que eu disse do ISS, mas, assim, a gente comemora. Aí tem a questão, por exemplo, a inflação. Olha lá o ITBI, porque parte dos contratos de financiamento, né, desses novos imóveis, quem está comprando, o juros está muito alto, então diminui. Então, a tendência é que suba, que a gente consiga melhorar as taxas, aí a gente depende muito das taxas. Né? E a gente tem ali também uma perspectiva que a gente não está contando ainda, que são as demais receitas correntes. Né? A gente tem receita patrimonial, que é da venda da folha. Então, aí ela pode evoluir. Hoje ela está a menos 457%, mas a tendência é até o final do ano a gente conseguir esse aumento. Então, esse é o cenário do primeiro quadrimestre. São números bons, e eles já, por exemplo, esse excesso já fez parte do impacto do projeto de lei, que aumentou principalmente a tabela 7. Então, essa foi a primeira meta. Aí, aqui, agora, a gente vai para a segunda meta, que é a despesa pública, que são os gastos que são aprovados na lei, todas as leis, a lei de diretrizes orçamentárias, a Elza falou no início, para 2023 já foi apresentada, a lei orçamentária amplamente debatida, tem a participação aqui da casa também, e a casa colabora sempre também, e a gente também estamos sempre abertos também a tirar as dúvidas, a ouvir também, né, as indicações de vocês. Então, são os gastos fixados na lei orçamentária, ou em leis especiais, destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais à satisfação dos compromissos da dívida pública. Assim também como a receita, ela está prevista na Lei 4.320, a lei que rege a contabilidade pública, no seu artigo 12. Então, ela se divide também em despesa corrente, que é aquela destinada aos gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços e encargos diversos, os gastos gerais da manutenção da máquina. E as despesas de capital são aquelas destinadas a investimentos como obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, inversões financeiras, como aquisições de ações,
e concessão de empréstimos e amortização de dívida. Então, basicamente, hoje, a nossa despesa de capital, os investimentos que a gente tem feito, grande parte é com as operações de crédito. E esse é o nosso pedido, é isso que nós precisamos correr mais atrás como município, de ter mais investimentos, de conseguir mais recursos através de emendas, de contratos de repasse ou convênio. É um exercício para a gente como município. E aqui também a despesa consolidada, todos os entes, aqui inclusive a Câmara, que não tem receita. Então, de tudo que está previsto no orçamento, para a gente executar no exercício de 2022, autorizado na lei orçamentária, a gente liquidou 24%, sendo 26% em despesas correntes e 15% em despesa de capital. Então, para esse período, a gente tem observado que o crescimento está maior até do que a efetivação da despesa. Então, a gente tem acompanhado bastante, através da gestão de contratos, né? E aqui exige, a gente tem verificado isso, um controle, né, com o gasto público. Então, a despesa liquidada é aquela que realmente já foi efetivada. O gasto já foi realizado, a mercadoria entregue e o serviço também. Sim. O Bruno tinha até conversado com a gente antes, e eu trouxe o número, mas não deu tempo de incluir no slide. Nesse mesmo período do ano passado, a gente estava em 28%, Bruno, no geral. Então, a gente costuma ser um número razoável para o primeiro quadrimestre. Esse número ele demonstra também o equilíbrio. A gente hoje tem mais receita do que está efetivando, mas tem muitos contratos empenhados. Eu vou mostrar aqui no resultado. E aqui a despesa só da prefeitura. Então, 25% executado do que tem previsto no orçamento para a despesa corrente e 15% para a despesa de capital. Somando 24% de aplicação do orçamento. Então, 24% do que está previsto no orçamento da prefeitura, 24% já foi executado, 1/4. Aqui é o resultado orçamentário consolidado. Aí aqui é todos os entes também. Então, em relação às receitas realizadas e o que a gente tem empenhado, o empenho, a gente tem bastante contratos, a gente tem contratos grandes, né? Os maiores da Secretaria da Saúde, que são os contratos de gestão das UPAs e do hospital, então a gente empenha para o exercício todo, e os contratos também da educação. E, ao longo do exercício, o resultado orçamentário em relação ao empenhado ele vai se equilibrando. Mas o que é analisado pelos nossos órgãos de controle é a despesa efetivamente realizada, que são as liquidadas. Em relação às despesas liquidadas, a gente tem um resultado orçamentário de 30%. Então, tem 392, digamos, de superávit, em relação ao que foi executado. Então, a gente já falou da meta de receita, que ela vem crescendo, tem que tomar cuidado com a inflação, com algumas receitas. A despesa também vem sendo controlada, a gente já aplicou 25% do que está previsto no orçamento. E agora a gente vai para a terceira meta. Como eu falei no início, as metas de receita e de despesa, elas vêm para compor o maior objetivo, que era da Lei de Responsabilidade Fiscal naquele início do ano 2000, que era o endividamento dos municípios. Então, o resultado primário ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária é a receita orçamentária total, excluindo as operações de crédito, alienação de bens e operações de crédito. Então, assim, é a receita pura que a gente chama, é o poder de arrecadação do município, basicamente as nossas receitas próprias. A despesa primária é a despesa orçamentária total, excluídos os juros, encargos financeiros e amortização da dívida. Então, aqui, naquele cenário de maio de 2021, quando a gente apresentou, protocolou aqui, a LDO para 2022, a gente previa um cenário de déficit primário. É normal, quando a gente está fazendo um orçamento, ele ser mais conservador e ele expressar esse déficit. Por quê?
A receita primária, ela é um recurso próprio, ela não se usa, por exemplo, operação de crédito não é contado aí. Então, é a nossa receita própria. Só que o investimento que eu faço com a operação de crédito, ele é uma despesa primária, ele é investimento. Então, quando a gente faz o orçamento e classifica dessa forma, ele tem uma tendência ao déficit. Mas isso não se realiza. Por quê? Dentro desse cenário aí também, tem duas operações que ainda não se concretizou, que isso a Daniela depois pode até falar, que as duas já autorizadas aqui, mas que ainda não se realizou. Às vezes, tem autorização legislativa para essa contratação. Eu vou só perguntar para a Dani. É o Desenvolve SP e o Pró Moradia. Isso. Mas aí depende da garantia da União, ele depende de várias documentações, é bem burocrático esse processo. Então, a gente contando ali que a gente não tem essa receita, porque ela não é uma receita primária, e que a gente poderia executar esse ano, provavelmente fica um cenário de déficit. Mas isso nunca ocorre, porque o déficit ele indicaria que nós não temos boa saúde financeira, mas isso não ocorre. Então, na metodologia de apresentação do anexo de metas, conservador, a gente cria esse cenário. É o mais provável acontecer. Mas, ao longo do caminho, outros fatores vão influenciando, que é o nosso excesso de arrecadação nas receitas próprias. Né? E a execução moderada também, né, com responsabilidade das despesas. Então, a gente tem, nesse primeiro quadrimestre, um resultado primário de 422 milhões. Isso é muito bom. Significa que a gente pagou a nossa dívida, tem possibilidade de pagar a nossa dívida e fazer investimentos na cidade. Parte desse investimento já está destinado à folha, né, que faz parte dessa política pública. Essa é a meta do superávit superior, tão superior ao previsto inicialmente, ela justifica-se principalmente pelo excesso de arrecadação nas receitas primárias. Então, a gente cumprimos aí as 3 primeiras metas. E aí, agora eu vou chamar a Daniela Andrade, a nossa diretora da dívida pública, ela que acompanha, tem todo o cronograma da dívida, as alíquotas do precatório, trabalha diretamente com a Procuradoria, né, nas câmaras de conciliação, e ela quem detém as maiores informações aqui da nossa dívida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação e a gente vai falar da quarta meta. Ela seria o resultado nominal. Ela representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação a um período anterior. Como a gente pode observar, na dívida fiscal líquida, em 31/12/2021, que foi 1.011.564.243, houve uma queda significativa com a nossa dívida fiscal líquida em 30 de abril de 2024. Não, perdão, 2022. 581.427,19. Houve uma queda de 430, 137, 225. Essa diminuição, ela se dá em grande parte da quitação dos restos a pagar inscritos no exercício anterior. Em final de dezembro de 2021, nós houve a quitação dos restos a pagar em 96%, nesse primeiro quadrimestre. E a sua grande finalidade do resultado nominal é garantir o equilíbrio das contas públicas conforme o planejado. E eu não expliquei, mas os restos a pagar processados, ele representa a despesa já liquidada. É uma despesa já executada. Aqui nós vemos uma continuidade, onde eu coloquei que melhor quando ela está, quanto menor, melhor. Nós previmos na meta da LDO de 2022 uma crescente do resultado nominal de 26.763.469. E o comparativo do primeiro quadrimestre, nós vemos essa diminuição. Quando nós previmos a meta da LDO, nós podemos observar que teve esse aumento devido aos estudos de novas contratações de operação de crédito.
E também disparado o IGPM, que eleva o custo da dívida pública também, que alguns contratos que a prefeitura possui. Aí, dessa forma, temos os próximos meses para acompanhar as variações. E, nesse sentido, o não cumprimento da meta estabelecida, ela não macula o resultado das contas. É um ótimo resultado. Aqui a gente vai para a quinta meta, que é a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida ela é deduzida das disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, prevista no artigo 3 da Resolução 40 do Senado Federal. Aqui a gente consegue ver que ela tem uma redução significativa nos 3 últimos anos do mesmo período, e, nessa resolução, a gente estipula que os municípios podem ter de dívida até 120% da sua RCL, e com limite de alerta até 108%. Então, até hoje, se o município tivesse 3.683.338.709, nós ainda estaríamos dentro, cumprindo a sua meta. Mas não é isso que ocorre. A gente pode ver que a gente consegue um percentual bem abaixo de 17,5%. Então, a gente percebe... então, a gente pode dizer que essa meta é uma das metas mais importantes porque ele demonstra a capacidade do município de pagamento e que ela está sob controle também. E agora os resultados do primeiro quadrimestre de 2022, de acordo com a LRF. Aqui nós temos a receita corrente líquida, que é a somatória das receitas tributária, de contribuição, patrimonial, serviços, indústrias, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, acumuladas nos últimos 12 meses. O principal objetivo da apuração da RCL é servir de parâmetro para os limites estabelecidos tanto pela LRF como também pelo Senado Federal. Podemos observar também que ela teve a sua crescente, e de um período para o outro, de 2020 a 2022, ela teve um aumento de 33%. Aí, citando, 2022, ela fechou o quadrimestre com 3 bi, 418, 198, 113. Agora, a despesa com o pessoal, conforme o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiro quadrimestre. A despesa com o pessoal, nós fechamos o primeiro quadrimestre com 1 bi, 37, 855, 277. O percentual de 30,43, bem abaixo dos limites previstos, tanto de alerta como prudencial. Aqui nós podemos observar que a despesa com o pessoal em 2022, ela houve uma crescente de 26 milhões. E isso, eu queria até chamar uma atenção, que seria que em 2020 a gente teve a Lei Complementar Federal 173 de 2020, conhecida como Lei de Congelamento. Então, nesse período, ela suspendeu até dezembro de 2021 alguma contagem de tempo de aquisição de tempo de serviço, como as letras, quinquênio, sexta parte dos funcionários. E isso foi um primeiro fator de ter uma crescente na nossa despesa com o pessoal. O outro, como também já foi citado pela Karine, foi o aumento salarial ao servidor municipal em abril. Mas, mesmo assim, conforme a nossa aumento da RCL, ela ainda diminuiu 6 pontos, considerado o período anterior, fechando em 30,43. Hoje a gente trouxe um elemento surpresa, que é a CAPAG. Nós não falamos da CAPAG nas últimas audiências públicas, e aí eu vou citar um pouquinho sobre ela. Ela significa capacidade de pagamento e faz referência a uma classificação de risco elaborada pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal de entes subnacionais, estados, distritos federais e municípios. E ela identifica aqueles que são capazes de honrar os seus compromissos,
Nada mais é quando a gente pleita uma operação de crédito com garantia da União. Então, eles verificam se o município ou o ente federativo, ele tem capacidade de pagamento. E ele analisa a metodologia de cálculo 3 indicadores: o endividamento, a poupança corrente e o índice de liquidez. E, no ano de 2022, o município de Osasco ele conseguiu o seu AAA, tanto no endividamento, poupança corrente e liquidez. E alguns fatores que faz com que ele tenha conseguido essa nota, que eu até trouxe, que eu vou explanar um pouquinho, que seria o aumento da RCL nos últimos anos, o gasto com o pessoal de forma efetiva, acompanhada sob controle, e também, mesmo com as novas contratações de operações de crédito, ele também conseguiu manter com a nota capacidade A. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Gente do céu. Só queria agradecer a Karine e a Dani. É um orgulho ver, né, nossa equipe se desenvolvendo. Eu acho muito importante a gente compartilhar esses espaços, né? Então, faço questão de trazê-los aqui e a gente mostrar esses resultados, porque é resultado fruto do trabalho de toda essa equipe. E aí eu vou me permitir aqui, vereadora, só mencionar, em nome dos diretores, né, da Secretaria de Finanças, todos os servidores, né, que estão lá atuando, a nossa equipe, a gente tem equipe de profissionais terceirizados também, que dão suporte nos sistemas que a gente usa. Então, eu para não esquecer de ninguém, se eu tiver esquecido de alguém, vocês me assopram aqui, por favor. Mas, em nome da Regiane, que é a nossa secretária adjunta, a Karine e a Helene, que são as subsecretárias, eu tenho um prazer e a honra, vereadora Elza, de estar assim, compartilhando a gestão da secretaria com 3 mulheres fortes, porretas mesmo, sabe? E eu acho que vale uma menção, porque a gente ainda vive num universo muito machista. E eu faço questão de compartilhar essa liderança com essas 3 mulheres, porque elas têm uma liderança humanizada, de uma forma que a gente consegue fazer com que esse resultado e essa equipe possa trabalhar desse jeito. Então, eu queria grafar bastante o respeito que eu tenho, especialmente pelas 2 que estão aqui, mas pela Regiane também, que está com uma questão familiar hoje, mas com certeza que ajudam a gente a liderar essa turma toda. E aí, junto com elas, né, os nossos diretores, a Luciane, a Daniela, que estão aqui, o Fernando, a Elisandra, o Diego, e aí lá na equipe da Receita também o Afonso, o Silvio, a Tânia, a Paulinha, o Clóvis, o Sescom. Faltou alguém? E toda a nossa equipe de apoio administrativo também, que estão lá no gabinete. Então, fico muito honrado de poder estar aqui representando todos eles. E, em nome desses, que são os nossos diretores, todos os nossos servidores de lá de finanças que contribuíram. Ter um AAA como esse é uma coisa tão rara no Brasil, né, que é motivo de muito orgulho mesmo, né? Então, a gente veio aqui se amostrar, porque a gente é assim. E isso é fruto, claro, né, dessa liderança do nosso prefeito e da responsabilidade que a gente tem também com o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, precisa ser muito, muito, muito respeitado. Nem sempre a gente vê isso por aí, né? Mas obrigado, nossa equipe. Imagina. Obrigada a você, Bruno. E o Bruno foi muito feliz no comentário dele em falar da questão da posição das mulheres, né? Nós estamos aqui nessa Câmara numa gestão inédita com 5 mulheres vereadoras. E eu brinco um fundinho de verdade, né? Que na próxima legislatura nós seremos mais da metade dessa Câmara, com certeza. E ver nas áreas que são mais exatas, que antes também eram ocupadas apenas por mais homens e menos mulheres, né? Então, a gente fica muito feliz. O Bruno, de fato, é um privilegiado. Eu quero aproveitar e mandar um beijo também para a Regiane, que é super competente. E fiquei feliz, Daniela, de saber que você é minha conterrânea lá do Novo Osasco.
Nasci lá, tenho o maior orgulho, vou todos os dias lá na casa da minha mãe, que mora na mesma casa há 50 anos, ali paralela à Flora, muito pertinho. É um lugar que eu adoro muito, que eu tenho minhas raízes. E eu sempre falo que mais importante do que a gente saber para onde a gente vai, é importante a gente saber de onde a gente veio. As nossas raízes precisam ser sempre respeitadas. A gente não pode nunca ter vergonha de onde a gente veio, não é? Então, estou muito feliz com essa equipe maravilhosa que a gente tem na equipe de finanças, que sempre dá muito respaldo para a nossa comissão. É uma comissão do qual também é a primeira vez que tem uma presidente mulher numa comissão de economia e finanças aqui nessa casa. E eu sou muito grata, e temos todos os membros e relatores homens, e a gente trabalha muito bem. Eu sou muito respeitada. Isso é muito importante. Bom, é isso, nós não temos nenhuma pergunta, infelizmente. Eu espero que um dia nós possamos fazer essa audiência pública no meio de uma praça pública, para que as pessoas, de fato, tirem suas dúvidas e participem. Algo parecido com um orçamento participativo, as reuniões, né, que nós fazíamos durante a primeira gestão do prefeito Rogério Lins, e que hoje também faz, indo até as regiões mais periféricas, inclusive, para compartilhar como que está o andamento e investimento de todos aqueles recursos que a gente investe na nossa cidade. Eu agradeço novamente ao Bruno Mancini, nosso secretário de Finanças aqui do município de Osasco, a Regiane, que é a nossa secretária adjunta, e todos vocês, funcionários da Secretaria de Finanças, a Adriana, que veio representando aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu agradeço aos palestrantes, às palestrantes, também aos demais participantes dessa audiência pública. Eu agradeço também aos munícipes que acompanharam por meio da TV Câmara e das redes sociais, que também prestigiaram essa audiência por videoconferência. Vale dizer que nós estamos numa fase complicada da Covid, em que aumentaram 250% os casos. Então, vale a ressalva de que, em ambientes fechados ou com muita aglomeração, a gente continue fazendo uso das máscaras. E, mais do que isso, vacina é vida, que a gente acredite na ciência e que a gente possa se vacinar, segunda, terceira, quarta dose, quantas forem necessárias, até que a gente dissipe esse mal temporário e que, de fato, vire uma simples gripe. É isso. Agradeço também ao nosso secretário hoje, André Patrício, obrigada. Debutando, né, na secretaria. Você viu? Maravilhoso. Você foi impecável. E o André, eu sou muito grata, viu, André? A tua amizade, ao teu carinho, ao teu respeito. Eu trabalhei nessa casa, entrei aqui em 2009, quando o Rogério Lins, hoje prefeito, estava em seu primeiro mandato como vereador. Entrei como assessora, depois fui chefe de gabinete nele, e fui muito, mas muito bem acolhida aqui por essa casa. Então, eu tenho o maior prazer de hoje fazer parte dessa equipe maravilhosa de servidores que nós temos aqui. Então, em seu nome, André, agradecer a todos por sempre estar de coração aberto aqui, fazendo o papel de vocês, que é servir, e servir muito bem a população da nossa cidade. Então, em seu nome, agradeço todos os servidores dessa Câmara que organizam sempre aqui os trabalhos dessas audiências públicas. Boa noite a todos, e eu declaro encerrada essa presente audiência. Obrigada.